Olá, aluno do oitavo ano, como que vocês estão? Preparados para mais uma aula de história aqui com o professor Eduardo? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a pecuária no contexto colonial brasileiro, né? Tema muito importante para a gente entender todo o contexto nacional, a produção de gado, a questão da mineração tem a ver, o desenvolvimento do mercado interno nacional também, o desbravamento do sertão, então tem muita coisa para a gente entender com essa aula. Então vem comigo que a gente vai ver agora os objetivos, né? Então o nosso objetivo, gente, é relacionar o desenvolvimento da pecuária com a mineração no Brasil colonial. A gente já viu, né, aulas atrás sobre a mineração e agora a gente vai relacionar, né, com o Brasil colonial, com a pecuária no Brasil colonial, né, relacionar tanto a mineração com a pecuária. Então, gente, o transporte no Brasil colonial, no início, né, a colonização, ela vai se concentrar muito no litoral, né? Então, muitos vão até chamar, né, os portugueses de caranguejos, que vão sempre ficar ali, né, andando ali, né, no litoral. E com o passar dos séculos e com a descoberta de ouro na região central do Brasil, né, houve a colonização do interior, do sertão brasileiro. As pessoas vão... O eixo que antes era muito nordeste vai se deslocar mais para a região central brasileira, tanto de pessoas quanto de comerciantes, a questão comercial, né, a pecuária, a agricultura também. E, gente, como que era feito, será, o transporte das mercadorias no Brasil colonial? Era de trem? Era de avião? Navio? Como será que era? É isso que a gente vai ver nessa aula, né? E aqui a gente tem o quadro, ó, Rancho Grande dos Tropeiros, né, de Benedito Calixto, de 1921, retratando como eram esses ganchos, nessas paradas dos tropeiros. Quem eram esses tropeiros? Né? Geralmente eram as tropas que levavam ali, que transportavam as mercadorias. E a gente vai ver como que eles transportavam, do que eles transportavam. Então, gente, o gado no Brasil colônia, ele começou, né, lá no Nordeste, principalmente. Ele vai ser introduzido, né, no Nordeste. E ela foi a atividade mais importante para o povoamento também do sertão do próprio Nordeste e das Campinas do Sul, né? E muito contribuiu para a expansão territorial da América Portuguesa, para o domínio, para o povoamento do interior brasileiro, né? Aqui a gente tem, né, a imagem, uma fonte de um escravo conduzindo tropas, né, no Rio Grande do Sul, né? A aquarela do Debré, que foi um artista francês muito importante, ele retratou várias situações do Brasil colonial. Então o gado, gente, ele vai ser introduzido lá no Nordeste pelo Tomé de Souza, né, que era o governador geral, o primeiro governador geral que a gente teve na colônia, né? E ele vai ser utilizado principalmente nos engenhos, como a gente pode ver na imagem aqui, né? Principalmente para moagem, como força de trabalho, né? O gado, né, é um animal forte, mais resistente que o cavalo, então ele era muito utilizado para esse tipo de trabalho também, além de transporte, né? E o mercado interno, gente, o gado ele era era uma importante atividade econômica e vai ajudar a abastecer o mercado interno, principalmente através do transporte, né? Questão de alimentação, né? A alimentação, o gado, o leite, né? A carne, o próprio charque que a gente vai ter, né? O trabalho nos engenhos, como vocês viram, a produção agrícola, né? Para arar as terras, né? Como força de trabalho, na moagem, né? O transporte também, o gado ele era muito utilizado para transporte. Já ouviram falar de carro de boi, né? Enfim, né? E escoamento de artigos de agroexportação. Então o gado, por ser esse animal mais forte, mais resistente, ele era também muito utilizado para transporte. E além do uso do couro do animal, né? Das vestimentas de couro, né? Então o gado ele se torna algo muito importante para o mercado interno. Gente, vamos para a nossa primeira atividade da aula? Quero que vocês analisem a imagem e respondam. Qual a função dos gados está sendo apresentada na imagem do lado? Então vocês viram que o gado ele tinha diversas funções no mercado interno. E aqui, nessa imagem, qual a função ele está sendo utilizado?
Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram responder? O que eles estão fazendo com o gado aqui nesta imagem? Olha só, prestem atenção, a gente já viu essa imagem nessa aula. Então, o uso dos gados no trabalho da moagem da cana como tração animal, como força animal. Então, os gados, eles iam girando aqui, ó, e a cana ia sendo moída. Estão vendo aqui, ó? Então, eles eram utilizados também ali no trabalho, né, como força de trabalho, força motriz, né, para equipamentos como esse moinho, tá? E o gado no Nordeste, gente, a criação do gado no Nordeste, ela vai ter início, né, na atividade canavieira, como vocês viram, né, a questão do trabalho, do uso da força do animal mesmo, né? Só que em 1701, o rei Portugal ele vai proibir a criação de gado, né, no litoral para beneficiar a cana-de-açúcar, né? Isso tinha praticamente dois objetivos: tentar povoar, né, tirar um pouquinho os portugueses, a colonização ali do litoral, que sempre foi muito concentrada no litoral, né? E também porque o território do Nordeste era o território perfeito, em que o clima era perfeito para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Então seria prejudicial para a cana-de-açúcar que mais fazendeiros utilizassem a terra para a pecuária, certo? Ia diminuir muito a produção de açúcar. Então, como o gado você pode produzir, né, utilizar em outros territórios, então o rei português ele deu prioridade para a cana-de-açúcar no Nordeste, né? E essa atitude então vai fazer com que tanto o sertão do Nordeste como outras partes, né, do Brasil ainda que não eram povoadas comecem a ter mais quantidade de pessoas, né?
Então a criação de gado ela acompanhou o curso dos rios como São Francisco e o Parnaíba, né, principalmente ali no Nordeste, lembrando que o gado é um animal, ele precisa se alimentar, beber muita água, é um animal que consome muita água, né? Então era necessário que tivesse rios próximos sempre, né, das fazendas. E o gado tinha a vantagem de locomover-se sozinho e precisar de pouca mão de obra, né? É um animal muito mais independente, digamos assim, né, do que os cavalos, né, do que você montar num cavalo e tudo mais, né? É um animal que não precisa de tanto controle, certo? E foram surgindo fazendas e o interior foi sendo ocupado cada vez mais ali, o interior brasileiro foi sendo ocupado. E aqui a gente tem a imagem, né, de vaqueiros nordestinos, né, preparados para a lida com seus trajes de couro, que era uma das outras funções dos animais também, né, do gado, era as roupas de couro. Gente, vamos para a segunda atividade da aula. A partir do mapa ao lado e do que foi apresentado nessa aula até aqui, qual a primeira região que o gado foi introduzido? Qual a primeira região brasileira que o gado foi introduzido? Então vocês têm tudo que a gente falou até aqui e ainda tem esse mapa. Que região do Brasil é esse mapa? Eu vou dar uma dica para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram lembrar qual que é a região? Que região é essa? Onde que fica a Paraíba, Pernambuco, Bahia, né? Como vocês podem ver no mapa. Então, gente, o gado ele vai ser introduzido primeiro na região Nordeste. Ele vai ser utilizado como força de trabalho, como força motriz ali na moagem da cana-de-açúcar e depois também na pecuária, beleza? E no sul do país, né, o gado ele também vai ser introduzido no sul e vai ser muito importante naquele contexto.
né? Ele vai ser introduzido com as reduções jesuíticas, né? E com a destruição pelos bandeirantes, o gado ele vai se espalhar, porque durante toda a colônia a gente tem que lembrar, né, que o gado, né, a gente tem uma briga, né, entre os jesuítas e os bandeirantes, certo? E com essa destruição de muitas reduções jesuíticas pelos bandeirantes que atacavam mesmo as reduções jesuíticas para capturar os indígenas que estavam sendo catequizados, né, muito do gado ele vai se espalhar e vai virar um gado selvagem, né? E as pessoas vão começar a se atrair lá para caçar o gado, né? Porque o gado lá tá espalhado, ninguém é dono, né? Então as pessoas vão caçar atrás da carne, atrás do leite. E assim vai começar a formar algumas fazendas, né? E algumas fazendas vão crescer bastante e vão começar a produzir, inclusive, o charque, né? Como a gente tem aqui a produção de charqueada. Ó, vocês podem ver aqui, ó, é que a imagem tá um pouco pixelada, mas vocês conseguem observar que tem alguma coisa pendurada aqui, ó. São os charques pendurados, né? Aqui, ó, são várias, como se fossem cerquinhas, varais, né? Com a carne pendurada, os charques, né? Que era aquela carne, né? Totalmente mergulhada em sal, né? Seca, para que se conservasse, certo? Que pudesse transportar de um lado ao outro, né? Então, com o desenvolvimento da mineração na região central, né? Isso vai ser muito importante para o sul, porque o sul vai passar a fornecer, né, animais para o transporte, certo? Tanto mula, cavalo, jumento e bois, e o valioso charque, né, que é essa carne seca no sal, né, que não estraga, certo? E esses animais eles eram criados então lá no Rio Grande do Sul, levados para serem vendidos em Sorocaba, né, atual São Paulo, certo? E aqui a gente tem um tropeiro conversando ali, né, com um pedinchão, né, de esmolas, né, o quadro de Henrique Manzo. Então, gente, ao longo dos caminhos desses transportes, foi muito importante para o desenvolvimento do Sul. O Sul, praticamente ele se desenvolve por conta da pecuária, gente. A gente tem que entender isso. O povoamento do Sul e grande parte das cidades do Sul, elas vão surgir por conta da pecuária. Aqui a gente tem o famoso caminho do Viamão, né, que passa próximo a Curitiba, ali nos Campos Gerais, na região de São Luís, né, Ponta Grossa, próximo ali de Ponta Grossa, Balsa Nova, né? Então, o caminho do Viamão ele vai ser muito importante para o surgimento de várias cidades, né? E não só essas, mas cidades importantes, né? Aqui vocês podem observar, várias cidades vão acabar surgindo nesses pontos de parada dos tropeiros. Então, onde os tropeiros paravam, descansar, né, descansar o gado, começa a surgir um comerciante ou outro que começa a fazer ponto ali, e assim vai surgindo as primeiras cidades, né? Também a gente vai ter uma elite de fazendeiros que vai se consolidando, né? E no campo de criação, nas charqueadas e transportes, havia a presença de africanos escravizados, né? Praticamente em todas as atividades econômicas, na verdade em todas as atividades econômicas que a gente tinha no Brasil, que era necessária uma mão de obra, né, menos qualificada, a gente vai ter mão de obra escrava durante o período colonial. Gente, vamos para a última atividade da aula para ver se a gente está captando tudo? Ó, o mapa ao lado ele mostra o caminho do Viamão. Por quais estados esse importante caminho ele transcorria? Então, quais são esses estados? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram observar qual são os estados em que a gente tem o famoso caminho do Viamão, que foi importante, extremamente importante, né, para o desenvolvimento do Sul. Aqui a gente tem grandes cidades, ó, que vão surgindo, né, por esse caminho. Lapa, aqui no Paraná, por exemplo, né? Grandes cidades vão aparecendo. Quais são esses estados aqui, gente? Então, o caminho do Viamão, ele passava por São Paulo, atravessando o Paraná, Santa Catarina, até chegar no Rio Grande do Sul. Ou vice-versa, né? Era um caminho de mão dupla, né? E isso acontecia, né, rotineiramente, né? Por conta do que, gente? Por conta que o centro, o Sudeste, ele começa a se popularizar e as pessoas, quando foram para as minas, elas estavam preocupadas em mineração e não em alimentação, em produzir alimento. Então, quem estava sustentando as minas era principalmente as fazendas, as grandes propriedades de terra do Rio Grande do Sul. Beleza, galera? Então, o que nós vimos nessa aula? A gente viu a importância da pecuária, tanto no Nordeste como o Sul do Brasil colonial, para a ocupação do território. Então, a pecuária ela vai ser super importante para a ocupação do Sul, né? Como força motriz nos engenhos, né? A pecuária ela vai ser utilizada muito como força motriz. Transporte de cargas e mercadorias, né? Os tropeiros utilizavam mulas, né? Jumentos e os bois também, né? Os gados para o transporte, certo? Formação de povoações ao longo dos caminhos, como o importante caminho do Viamão, que a gente vai ter formação de várias cidades, né, nos pontos de paradas, onde eles paravam descansar os animais, começa a surgir vilinhas, cidades, né, e o surgimento de fazendas de criadores. Certo, galera? Aqui são as nossas referências da aula de hoje. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.